Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira e na segunda parte da edição desta terça, um assunto muito específico e muito especial, principalmente para você, trabalhador, você que é um empregado ou até mesmo você que é um empregador. Isso porque na semana passada o governo federal, através do presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou duas medidas provisórias que acabam auxiliando e que permitem, claro, aos empregadores, aos empresários, a questão do corte de jornada e também corte de salário e jornada de trabalho. E para poder falar sobre esse assunto com muita propriedade, está aqui a Yasmin Sander, ela que é assessora contábil e que vai falar aqui com a gente tudo relacionado a essas duas medidas provisórias que foram reeditadas, porque no ano passado já tivemos essas duas medidas sendo aprovadas pelo governo federal e também, claro, sendo colocadas em práticas por todos os empresários do Brasil e, não vou falar do mundo, mas aqui, claro, do nosso território brasileiro. Primeiramente, Yasmin, muito boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Luiz Gustavo. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo. É um prazer fazer parte. Esse convite hoje vai agregar muito na vida dos trabalhadores e das empresas com essas informações necessárias dessa medida provisória que foi promulgada aí no dia 27 de abril. E sobre essa questão, Yasmin, antes da gente poder entrar nas perguntas um pouco mais específicas que tratam diretamente sobre essas medidas, muitos empresários reclamavam que essas duas medidas, neste ano de 2021, vieram um pouco com um delay, no sentido de que no ano passado houve essas duas medidas e neste ano demorou mais um pouquinho, ou seja, ela foi assinada pelo presidente da República na semana passada, ou seja, final do mês de abril. Você que está por dentro, você que é da área, por que isso se deve? Olha, acredito que o governo federal, por meio dessas medidas que houveram, pandemia cessando um pouco mais, abrindo um leque maior aí de organização, de outras ondas, acredito eu que os economistas e o governo federal acreditou que tudo voltaria um pouco mais à normalidade. Então, por isso, a gente teve aí esses 4 meses sem medidas, sem esse leque aí para ajudar o empregado e o empregador também. Ou seja, em outras palavras, podemos colocar que não só o governo federal, mas acho que toda a população brasileira acreditou que a segunda onda era algo inexistente no sentido da gente poder ter um pouquinho mais de alívio no início deste ano de 2021 em relação à questão da pandemia, mas como você mesmo disse, e até é algo relacionado a essas duas medidas provisórias, o governo federal acreditou que não seria necessário reeditar essas medidas que foram implementadas no ano de 2020 devido a essa questão de um arrefecimento da pandemia que infelizmente não aconteceu neste início de 2021. Para a gente poder entrar especificamente no assunto, essas duas medidas de fato são um respiro para os empresários? Totalmente, gente. Hoje, trabalhando aí no meio de várias empresas, trabalhando com vários empresários e também trabalhando com empregados, essas medidas realmente veio para dar um suspiro, assim, um respiro para as empresas conseguirem garantir os empregos, que a gente, com essas medidas, garantiu aí mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Os empregados hoje, eles conseguem ter renda e os empregadores conseguem, assim, garantir esse pagamento de salário e essa jornada de trabalho. Porque sem as medidas, nos 4 meses que aconteceram, sem medidas, os empregados estavam, assim, muito atordoados, com dificuldade de fazer os pagamentos integrais dos salários, acaba que os funcionários trabalhando de forma integral também estavam ociosos nas empresas, então assim, foi muito difícil. Agora veio essa medida para dar esse respiro aí, essa tranquilizada na população. Até porque ela veio num momento muito importante, porque segundo uma pesquisa do IBGE, o Brasil registrou cerca de 14 milhões de desempregados neste início de 2021, especificamente no mês de março e abril, portanto, essas medidas, na verdade, vieram num momento excelente, um momento muito oportuno. E agora, para a gente poder entrar um pouquinho mais especificamente no assunto, existe algum requisito para a pequena empresa, para a média empresa ou até mesmo a grande empresa aderir ao programa? O requisito básico é o termo de acordo feito com o empregado individualmente, e assinado, a empresa assina, o empregado assina, e aí a empresa ela tem que transmitir para o Ministério da Economia esse acordo feito com o empregado no prazo de 10 dias. Não ocorrendo isso, esse contrato ele não tem validade nenhuma. Como ficou estabelecida a questão da redução do salário?
porque também faz parte dessas medidas, podemos colocar assim, e talvez seja o ponto principal, né, de um empregador e também de um empregado, a questão do salário. Como é que ficou estabelecido isso? Exatamente. Essa parte é a parte que, né, mais importante aí da medida provisória, das medidas provisórias, acredito eu, que é a 1045 e 1046, que o empregador, ele pode reduzir 25%, 50% e até 70% da jornada e salário do empregado. Essa questão, explicando de uma maneira mais fácil para vocês conseguirem entender, o empregador ele pode optar, né, por 25%, 50% e 70%, e essa restante desse valor ele vai ser pago pelo seguro-desemprego, pela média do seguro-desemprego. Não é com o seguro-desemprego, é pela média do seguro-desemprego, que aí gira em torno de 70% a 80% em cima do valor do salário do empregado. É claro que os dois grandes pontos dessas medidas são relacionados à questão do corte de salário e também da jornada de trabalho. Mas existem outras medidas que estão inseridas dentro dessas medidas provisórias? As medidas, ela tende a garantir, né, os benefícios do empregado, né, para o empregado não sair tão lesionado em forma de que reduzir o salário do empregado e só depois de 30 dias que ele vai começar a receber esse outro valor de salário. Garantiu também o teletrabalho, garantiu também o banco de horas do funcionário, qualquer outro benefício que o funcionário tenha na empresa, né, como vale transporte, plano de saúde, todos esses benefícios ficaram garantidos para o funcionário. E um outro ponto importante, né, e que também causa preocupação por parte agora dos empregados, também em boa parte dos empregadores. O emprego desse funcionário que muitas empresas adotaram a questão de antecipar férias, o emprego desse funcionário que ficou afastado do seu local de trabalho, ele automaticamente, com essas medidas, ele precisa ser restabelecido após esse cenário, igual aconteceu no ano passado? Exatamente, nada mudou. Antecipação de férias, antecipação de feriados também que está nessas medidas que podem ser feitas pelo empregador. O empregador tem essa opção de fazer para o funcionário, só que se o contrato, essas medidas provisórias, elas têm vigência de 120 dias. E se o empregador, né, no caso a empresa, ela aderir esses 120 dias, esse funcionário ele tem a garantia de mais 120 dias depois que retornar dessa redução de jornada ou de salário. Os benefícios trabalhistas, eles são garantidos mesmo diante dessas duas medidas provisórias? Todos e quaisquer benefícios trabalhistas, né, na nossa Constituição aí, na nossa CLT traz isso muito bem, claro, explícito, que qualquer garantia trabalhista que o funcionário tenha, por exemplo, licença gestante, se o funcionário vier a engravidar, né, a funcionária, desculpa, vier engravidar nesse período, ela tem as garantias da estabilidade, só não pode ser feito esse contrato com o funcionário que estiver em aviso prévio. Aí o aviso prévio pode ser cancelado e aí o funcionário e a empresa podem aderir a esse contrato individual. Um outro ponto também muito importante relacionado à questão dessas medidas, existe um tempo de duração? Existe. Essas medidas foram promulgadas, né, agora com prazo de 120 dias. Acabando esse prazo, as empresas podem restabelecer os funcionários. E eu aconselho a todas as empresas a fazerem essas medidas o quanto antes com seus empregados, se houver necessidade. Por quê? Elas têm o prazo de 120 dias. Então, se você fizer essa medida, por exemplo, no penúltimo dia, por exemplo, vai valer para a sua empresa só um dia. Ela acaba com 120 dias. Não tem a duração total de 120 dias depois que a empresa aderir. Então, tem essa garantia. É claro que esse assunto é muito complexo e claro que aqui nós tentamos ao máximo absorver um pouco mais de conhecimento de você que está na área e que está muito ligado, relacionado a essa questão desse assunto, que chama atenção por parte dos empregadores e também, claro, dos empregados. Muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que quem está em casa neste momento e acompanhou esse bate-papo, essas dúvidas que foram sanadas por você, imagino que isso, como eu disse, vale tanto para os empregadores, né, os empresários, donos de pequenas, médias e grandes empresas, qualquer tipo de e também, empresa, claro, para os empregados. Exatamente. Muito obrigado por ter aceitado o convite e deixa o seu endereço, seja Instagram, WhatsApp, para alguém que viu a entrevista, ficou com alguma dúvida e pode voltar
voltar a falar com você. Eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço pelo convite. Eu vou deixar para vocês aqui, meu Instagram é Yasmin Sander. Vou pedir o pessoal para escrever, porque meu nome é um pouquinho complicado. A gente se localiza ali, a gente tem essa assessoria contábil, né? Eu também faço prestação de serviço para Método Contabilidade, que fica ali na Eusebio Cabral, número 417, sala 215. Então, fica ali próximo ao mercado, mas qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. O Instagram hoje é uma ferramenta Sim. e tanto, né, de comunicação. Fiquem à vontade para sanar quaisquer dúvidas. Yasmin, obrigado mais uma vez. O Super Notícias desta terça-feira vai para o seu segundo intervalo e na volta o Noticiário Esportivo.